É incrível como sempre tem um vizinho de reforma aqui. Os meus vizinhos sempre estão de reforma. Então eu vim aqui para o quarto lugar, ah, provavelmente mais silencioso, mas vamos lá. Vai ter umas picaretagens aí que vocês vão ouvir ainda, mas eu acredito que vocês vão conseguir me entender. Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o professor Victor Leão, sou professor de música do IFCE, campus Itapipoca, e nesse vídeo vamos falar sobre Tai Chi Piano. Vamos dar início, será o primeiro vídeo desse mini curso intitulado Tai Chi Piano. O nome é bem sugestivo, não é? Na verdade, aqui o que a gente vai abordar nesse curso, aí a picareta começou. O que a gente vai abordar nesse curso, na verdade, pode ser utilizado para qualquer atividade, onde você precise desempenhar, qualquer atividade que você precise desempenhar de forma relaxada. Pode ser tocar qualquer instrumento musical. No caso, a gente vai aplicar para o piano, mas pode ser utilizado para qualquer instrumento musical. O que acontece é que, na verdade, é demasiadamente importante, é muito importante que a atividade física seja feita, que determinadas atividades físicas, obviamente que não todas, sejam feitas com os músculos o mais relaxadamente possível. Claro que nem todas as atividades, por exemplo, a musculação você não tem como fazer relaxado se você tem que fazer força, né? Mas, por exemplo, a dança ou tocar um instrumento musical, e vai ter diversos outros exemplos, ou até, deixa eu ver um exemplo mais bobo, escrever, quando você escreve, você segura a caneta, esses movimentos que você realiza tem que ser os movimentos mais naturais e mais relaxadamente possível, de forma bem relaxada, de forma que você vai fazer a força mínima. Obviamente que você não pode relaxar demais também, porque senão você vai acabar soltando a caneta vai cair da sua mão. Então você vai fazer força somente na quantidade necessária e nos pontos necessários. Então a força, sempre que ela for excessiva ou desnecessária, ela vai ser desnecessária, como eu já disse, e ela pode vir a ser prejudicial. Prejudicial em que sentido? Vou voltar para esse exemplo de escrever, um exemplo bem fácil, bem didático, para vocês entenderem essa questão. Se eu for um escritor, tá? Vamos imaginar uma época aí antes do advento da máquina de escrever, não é nem do computador, antes da máquina de escrever. Se eu for um escritor, eu passo horas e horas escrevendo por dia, vai ter um momento que, se eu faço força desnecessária, se eu tensiono, faço uma tensão desnecessária, ou se eu faço força demais, ou tensiono músculos ou tendões desnecessários ao ato da escrita, vai ter um momento que eu vou lesionar a minha mão, tá? Ou no mínimo eu vou começar a sentir dor, e dor já é algum sinal de que alguma coisa tem de errado, tá? Dor é um sentido maravilhoso, na verdade. A gente reclama muito da dor, mas ele é um sentido maravilhoso. E a dor é classificada, na verdade, por alguns como sentido também, tá? Seria um sexto sentido. Além do tato, da visão, audição, paladar, do olfato, nós também temos a dor, porque a dor, na verdade, é diferente do tato. Então, esse sentido da dor, na verdade, como é que eu posso falar? É um medidor, um medidor não. A dor é um acusador de que alguma coisa está acontecendo de errado com o seu corpo. Então, eventualmente esse escritor que está fazendo essa força desnecessária, eventualmente ele vai sentir dor. Entretanto, se ele escrever pouco, se ele não escreve muito, se ele escreve só 1 hora por dia, etc., talvez ele não adquira nenhuma dor, porque ele está desempenhando pouco essa função, não chega a forçar o seu organismo. Isso vai variar de pessoa para pessoa, tá? Tem gente que, mesmo escrevendo com toda a força, escrevendo 4 horas por dia, ela não vai sentir dor nenhuma, e não vai lesionar nada. E tem gente que, escrevendo 1 hora por dia, fazendo a mesma força, do mesmo jeito que o outro exemplo da pessoa que escreve 4 horas por dia que não sente nada, tem gente que, escrevendo 1 hora por dia da mesma forma, vai adquirir uma lesão por esforço repetitivo. Então varia de organismo para organismo. Cada organismo tem suas peculiaridades, tem suas singularidades e tem seus pontos fracos e pontos fortes.
certo? Mas a verdade é que ambos, tanto que escreve 4 horas e não sente nada, como que escreve 1 hora e já está adquirindo uma lesão por esforço repetitivo, ambos os casos, eles se beneficiariam imensamente se eles reaprendessem a tarefa de escrever sem tensionar, sem fazer uma tensão desnecessária, sem fazer uma força desnecessária. Ambos se beneficiariam imensamente disso. Só que isso demandaria uma tarefa hercúlea, tá? Vou usar um termo mais simples, uma tarefa bem difícil, que seria a de reaprender a escrever. Então, na verdade, esse curso ele pode ser usado tanto por quem não aprendeu a tocar nenhum instrumento musical ainda, mas quer fazer essa introdução antes de pôr as mãos no piano, ou pôr as mãos em qualquer outro instrumento musical, ou como pode ser utilizado por quem já está passando por problemas, já está com tendinite, uma lesão por esforço repetitivo, uma síndrome do túnel do carpo. Obviamente, primeiro você vai procurar o profissional de saúde, vai no médico, e aí ele vai dar o diagnóstico, e aí depois você vai tomar provavelmente aí algum remédio, depois você vai fazer fisioterapia, tudo. Depois que você acabar isso tudo, depois que passarem todas as dores, fizer fisioterapia, a acupuntura também é muito boa nesses casos, e por aí vai. Depois que você terminar isso tudo, é que você vai então começar essa tarefa de reaprender a tocar, que é uma tarefa que vai ser bem difícil, tá? Mas não é impossível. Se você aprendeu a tocar, você pode reaprender a tocar. Vai ser mais fácil do que aprender a tocar da primeira vez. Você vai ter que se policiar a todo momento até isso virar uma coisa natural. Da mesma forma que antes era natural tocar tensionado, tocar com tensão excessiva, um dia vai ser natural tocar relaxado. Mas é um policiamento contínuo. Tem pessoas que já nascem com esse dom. Eu não gosto muito da palavra dom, porque eu sempre digo que dom não existe. Mas quando eu falo isso, quando eu digo que o dom não existe, eu digo que, na verdade, algumas pessoas nascem com facilidade para aprender determinadas tarefas, enquanto outras pessoas podem nascer sem facilidade, mas também sem dificuldade, e outras pessoas nascem com dificuldade de aprender determinadas tarefas. Mas, na verdade, qualquer pessoa, se você não tem nenhum... Como é que eu posso falar? Se você não tem nenhuma limitação cognitiva que envolva essa tarefa que você quer aprender, então, teoricamente, você pode aprender qualquer coisa. E mesmo que você tenha algum déficit aí cognitivo, provavelmente você vai você vai conseguir aprender no seu grau, tá? Então é por isso que eu falo que dom não existe, porque dom, na verdade, ninguém nasce sabendo nada, todo mundo vai ter que aprender. Ninguém nasce sabendo nada. Ninguém nasce... eu acho engraçado quando as pessoas falam, olha esse menino de 8 anos, como ele é talentoso, como ele tem dom. Só que as pessoas falam isso como se a criança já tivesse aprendido, já tivesse nascido sabendo tocar, ou tivesse aprendido assim no estalo de dedos, ou tivesse apenas sentado ao piano e aprendido sozinha. Mas na verdade não é, na verdade aquela criança estudou bastante, estudou muito. Então o que a gente poderia chamar de dom ou de talento, na verdade é a facilidade de aprender, mas ela também teve que aprender, tá? Assim como qualquer outra pessoa. Alguns têm que estudar muito para conseguir alcançar determinado nível técnico, e outros têm que estudar menos, tá? Mas a verdade é que nem sempre o mais talentoso é o que vai adquirir um nível maior. Porque às vezes o talentoso, a pessoa talentosa, mais talentosa, que tem mais facilidade de aprender, às vezes ela desmotiva, às vezes ela acaba encontrando outros problemas, não tem tempo, ou tem problema de definir as prioridades da vida. E às vezes aquela pessoa que tem dificuldade, um pouco de dificuldade, que nem estava aprendendo tão rápido, mas ela se dedica muito mais, ela organiza melhor seu tempo, ela põe aprender aquela tarefa em primeiro lugar, e às vezes ela acaba chegando mais longe do que o que supostamente chegaria mais longe, o que seria o favorito, né? Então nem sempre o favorito
alcança, não vou falar ganha porque não é uma competição, tá? Tocar não é uma competição, mas eu vou falar que nem sempre o favorito alcança um nível mais refinado de técnica e de execução. Sim, mas voltando, esse grande parêntese que eu fiz aí sobre dom. Entretanto, nessa questão do relaxamento, sim. Nessa questão do relaxamento, a gente poderia dizer que existe sim um dom, tá? Algumas pessoas nascem naturalmente já executando esses movimentos, essas execuções, esse ato de tocar, já nascem naturalmente fazendo isso de forma extremamente relaxada. Essas pessoas levantem as mãos para o céu e agradeçam, tá? Outras pessoas não. Outros indivíduos vão precisar aprender a executar essas tarefas de forma relaxada, tá? Então é justamente isso que a gente vai trabalhar. E isso é útil para quem deseja ser docente, ensinar, lecionar música. Vai ser útil também porque você vai aprender como ensinar isso e vai aprender como isso é importante e como diagnosticar então essas tensões, esses esforços desnecessários. Então, o que a gente vai abordar hoje é somente, para iniciar na nossa primeira aula, é somente um relaxamento progressivo, tá? Que pode ser utilizado aí por todos e todas antes de iniciar então qualquer prática instrumental, qualquer execução instrumental, tá? O que seria esse relaxamento progressivo? É um exercício onde você vai relaxar o seu corpo, porque na verdade o piano é tocado com as mãos, com os dedos, né? Mas a verdade é que todo o organismo, todo o corpo contribui para essa execução, tá? Os dedos são só a ponta do iceberg. Então, na verdade, os ombros, os braços, o antebraço, a mão e os dedos, tudo isso vai atuar, até desde o pescoço aqui, do deltoide, tudo isso vai atuar na execução pianística, até os músculos estruturais aí da coluna, certo? Do abdômen, tudo vai influenciar. Na verdade, outro fator também que influencia também é a mente, porque na verdade existe um comportamento aí humano, talvez não só humano, podemos dizer animal também. O comportamento animal, nós como animais, nós também estamos inclusos. É que na verdade o nosso corpo ele somatiza muitos pensamentos. Então, quando nós estamos estressados, preocupados, ansiosos, nervosos, o que acontece? Acontece que nosso corpo somatiza, ele reflete esses pensamentos, esse comportamento mental é refletido no comportamento orgânico. Então o que acontece? Quando você está nervoso, ansioso, tenso, estressado, preocupado, qualquer dessas coisas, acontece que você acaba por enrijecer e tensionar os músculos do seu corpo de forma inconsciente. Você não decide, olha, eu estou estressado, eu vou tensionar meus músculos. Você não decide por isso. Isso acontece a nível inconsciente, tá? Você não tem consciência de que isso acontece. Mas essa é a verdade, que isso acontece. Então, outra coisa importante também é, antes de tocar, por isso que o curso se chama Tai Chi Piano, é uma alusão ao Tai Chi Chuan, que é uma espécie de meditação e aqueles movimentos lentos para relaxar, trabalhar a mente e o corpo. É que na verdade nós precisaremos de um certo nível disso, dessa meditação, desse relaxamento, para poder então executar alcançar esse objetivo que nós estamos pretendendo. Então, o primeiro ponto então é tentar não, é conseguir. A gente não fala em tentar, a gente fala em conseguir. Então, o primeiro ponto então é esquecer os problemas. Como a gente pode fazer isso? Tentar relaxar a mente, não pensar em nada, tentar relaxar o máximo possível. Se você já está familiarizado com meditação, ótimo. Com como é que chama em inglês? É meditação de mente plena. Se você já está familiarizado, ótimo. Você já tem uma ferramenta enorme aí nas suas mãos. Se você não está, simplesmente você pode fazer um exercício de respiração
respira profundamente e expira lentamente, diversas vezes. Se concentra na respiração, que isso por si só já vai lhe ajudar a esquecer de todos aí as dificuldades. Que você não vai poder resolver isso agora, então esquece isso, que agora você vai ter que focar então nesse relaxamento que a gente vai fazer para alcançar o objetivo de tocar relaxado no futuro. Então as contas, os outros problemas, você vai se preocupar depois, tá? Uma coisa de cada vez, pense no aqui e no agora. A gente, um dos problemas que o poder de abstração da mente humana trouxe muitas vantagens, mas trouxe problemas também. É que às vezes a gente acaba focando muito no passado e no futuro e acaba esquecendo de focar no presente. Então vamos focar no presente, que é o que a gente está fazendo agora, assistindo esse vídeo e aprendendo e dando início a esse aprendizado. Então respira, expira. Diversas vezes, respira, expira. Respira pelo diafragma, esse músculo abdominal, expira. Tenta não fazer a respiração que eu chamo de respiração super-homem, que é aquela aqui no peito, tá? Que apesar dos pulmões estarem aqui na caixa torácica, mas a verdade é que o movimento você acaba fazendo muito mais aqui no abdômen, tá? Então, respira, continua respirando. Se quiser fechar os olhos para relaxar mais, fecha. Se não quiser, se preferir ficar de olhos abertos, continua de olhos abertos, tá? Esse bate-bate aí, com certeza, está prejudicando muito, mas eu não tenho outra opção. Você pode, se estiver ali prejudicando muito, você pode preferir assistir o vídeo inteiro e depois que assistir o vídeo inteiro, você faz então as tarefas que eu estou propondo então no silêncio da sua casa. Então, depois dessa respiração, o próximo passo é fazer um exercício bem simples, que é o seguinte: ainda se trata de respiração, mas você vai inspirar pelo nariz, obviamente se não tiver de nariz entupido, e vai expirar pela boca. Só que ao invés de ser tão lentamente, agora você vai inspirar profundamente e vai soltar completamente pela boca, imediatamente, tá? Novamente. Pronto. Unindo a essa tarefa, você vai fazer um movimento com os ombros, que é o seguinte: enquanto você inspira, você vai movimentar os ombros nesse movimento ascendente o máximo possível, certo? Você vai fazer isso progressivamente, paulatinamente, enquanto vai inspirando. Quanto mais inspira, mais sobe os ombros, certo? E quando você soltar completamente pela boca o ar, você também vai soltar completamente os ombros. Você não vai empurrar os ombros com força para baixo, você vai simplesmente relaxar os ombros completamente e a gravidade vai fazer o seu trabalho. É por isso que você não vai empurrar os ombros, você vai soltar os ombros. Então, eu vou executar então uma vez para você perceber como isso vai acontecer. Pode deixar os braços soltos ou sobre as pernas, tá? Como você preferir. Novamente. Solta. E cada vez que você solta, você vai relaxando mais e mais os seus ombros. Enquanto eu vou falando, você pode continuar repetindo. Então, cada vez que você soltar, você vai relaxar mais e mais os seus ombros. Também vai relaxar mais e mais os seus braços, o seu pescoço, os músculos do seu corpo. Com exceção, então, dos músculos estruturais da coluna, que você precisa manter uma certa tensão para permanecer sentado ou permanecer em pé. Mas qualquer tensão desnecessária você vai relaxando mais e mais conforme você vai respirando profundamente e soltando a respiração e os ombros.
Ótimo. Repetiu algumas vezes. Então esse é o primeiro passo aí que você pode realizar. Então pode realizar na verdade todo dia essa respiração, esse exercício de respiração e esse exercício de relaxamento dos ombros. Realiza ele um pouco todo dia, aí 15 minutos, 10 minutos todo dia. Pode realizar também antes de qualquer atividade de prática instrumental, para lhe ajudar a permanecer relaxado durante essa prática. Nos próximos exercícios, então, eu vou trazer novos, nas próximas aulas eu vou trazer então novos exercícios. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, curte o vídeo. E é isso. Mantenham-se relaxados. Mente plena e corpo zen. Namastê.